amigos e amigas, bem-vindos, bem-vindas a mais um Ter Saúde. Nosso vídeo de toda terça-feira que fala sobre saúde, traz informações e reflexões a respeito do nosso corpo, de como cuidar bem deles e daqueles sintominhas que afinal de contas, o que é mesmo, né? Muito bacana a gente poder trocar essa ideia e se você estiver gostando, deixa o seu joinha que eu vou saber. Pô, o pessoal tá gostando, eu vou por esse caminho. E lembra de se inscrever no canal, hein? Pra gente poder fazer uma turma bem grande, cheia de boas informações. Espalhe essa informação por aí. Eu costumo dizer, lá naquele almoço de domingo, senta do lado da sua cunhada, fala assim, você sabia que existem fungos no intestino? É sempre uma conversa mais interessante, né? A gente falar sobre coisas da vida, né? Que realmente vão acrescentar, né? Então, acho que todo mundo que passe pela nossa vida saia dela, ou que passe por nós, saia da nossa presença acrescido de alguma coisa. Isso é muito bacana. Bom, hoje nós vamos falar de dor de cabeça. Qual é a sua dor de cabeça? Dor de cabeça é uma coisa que parece tão genérica, assim, tô com dor de cabeça. E assim, todo mundo tem dor de cabeça. Dor de cabeça é uma coisa corriqueira, banal. Isso não é verdade. Dor de cabeça, ela não deve ser desprezada, ela não deve ser minimizada. Existem muitos tipos de dor de cabeça. E o muito interessante é que cada lugar onde dói a cabeça pode ser um indício do que é aquela dor de cabeça, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aonde dói a sua cabeça pode indicar qual é a causa daquela dor de cabeça. Então hoje nós vamos falar, por exemplo, das enxaquecas, das disfunções temporomandibulares, da dor de cabeça tensional, da dor de cabeça por pressão alta, porque se você sabe o que é, você sabe como agir. E isso é muito importante. O que é enxaqueca, né? A dor de cabeça não é a mesma coisa de enxaqueca. A gente acha que isso na língua portuguesa é sinônimo, mas na medicina não. A enxaqueca é um tipo específico de dor de cabeça que geralmente dói o que a gente chama de hemicrânia, ou seja, é uma metade do cérebro. Ou às vezes dói a metade direita, às vezes dói a metade esquerda. E são dores intensas, persistentes. As enxaquecas costumam durar de 3 a 72 horas. São sintomas que tendem a afetar a lateral do crânio de uma maneira muito extenuante. A pessoa geralmente não consegue trabalhar. É bem problemática essa enxaqueca. Essa enxaqueca ela pode ser acompanhada de náusea, de vômito, de sensibilidade à luz. Algumas pessoas têm o que a gente chama de aura. A aura é um sintoma que é aquilo que avisa que a enxaqueca vai chegar. Então, por exemplo, uma sensação de tontura, tem gente que vê alguns flashes de luz, um pisca-pisca, cada um tem uma aura diferente. É um aviso, um pródromo, o que antecede a chegada da enxaqueca. Tem gente que melhora muito para ir para o quarto escuro, tem gente que tem que tomar muito analgésico, realmente é muito sofrido. Na minha experiência, as enxaquecas elas têm muito a ver com intolerância alimentar. Então, se você sofre de enxaqueca, procure fazer um teste de intolerância alimentar, porque muitas vezes a gente vê resolver enxaquecas de anos quando a gente tira o alimento, que é um pró-inflamatório e que deflagra essa reação inflamatória. Claro que a enxaqueca pode ter várias causas, né? Em medicina as doenças são unifatoriais, né? Sempre são multifatoriais. Mas na minha experiência, a intolerância alimentar ela é um ponto nevrálgico, ele é um ponto muito importante na presença ou na ausência da enxaqueca, tá? Então, se você puder fazer um teste de intolerância alimentar sério, correto, intolerância não é alergia, tá, gente? Então, de novo, tem testes de alergia que não são testes de intolerância, então existe uma diferença dessa. Ou então você pode fazer um teste na sua casa. Quando a gente faz um teste de intolerância, a gente dosa mais de 200 alimentos. Mas existem os top 5, né? Aqueles que sempre dão, que basicamente são leite e trigo. Então você quer fazer um teste? Tira leite e derivados da sua vida e tira trigo da sua vida por uns 4 meses. Às vezes não adianta um mês só não, tá, gente? Um mês melhora, mas até o corpo desinflamar ele leva um tempinho. Se você sentir que a sua enxaqueca diminuiu, então pode ser que você seja uma séria candidata, um sério candidato a ter uma enxaqueca por conta de uma intolerância alimentar, que faz uma reação inflamatória, que faz uma neuroinflamação também, te dá uma dor, tá? Então esse é um dos motivos. Claro que você deve ser acompanhada por um médico,
vai lá para ver se tem outros motivos. Aqui a gente dá aquelas dicas que você pode pensar, fazer na sua casa como um complemento, uma coisa que você pode ajudar você, o profissional de saúde que te trata. Então, tirar leite e derivados, viu, gente? Não adianta parar de tomar leite, comer queijo, manteiga, iogurte, sei lá, sorvete, isso tudo é leite. Então eu digo para meus pacientes, para de comer leite, né? Ah, doutora Marta, mas tem gente que pode tomar leite. Sim, tem sim. A gente precisa saber. E se a gente não sabe, se é o seu caso, tem que fazer o quê? Testar. Então a gente faz um teste terapêutico, a gente fala que é tira e vê, melhorou. Oh, isso é um indício, né? Não é baseado em evidências que a ciência anda, então é por aí. Se você puder ir lá e fazer o teste, melhor dos mundos, tá? Bom, então essa é a enxaqueca. Né? A enxaqueca realmente é uma coisa que diminui muito a qualidade de vida de quem tem a enxaqueca. Então vale muito a pena você ir atrás e não ficar lá se acomodando nos analgésicos, tá? A outra coisa, a outro tipo de enxaqueca, de cefaleia ou de dor de cabeça é a tensional. A cefaleia tensional, ela já dói de uma outra maneira. Ela geralmente é uma dor em faixa, parece que tem um capacete apertando a cabeça da pessoa. Dói tudo aqui na frente, dói atrás, muitas vezes dói aqui porque a tensão do músculo, né? Do músculo do pescoço, a gente tensiona o músculo do ombro, tensiona o músculo do pescoço, tensiona aqui, ele sobe e parece um capacete. Aqui também, né, a gente tá meio tenso. A dor de cabeça tensional, ela é essa dor em pressão, que parece um capacete, né, uma faixa assim, e ela pode se estender para o couro cabeludo, ela pode descer aqui para o braço. Geralmente acontece em períodos em que a pessoa está muito tensa, está passando por algum período da vida de problemas, de desafios, né, uma situação estressante, e melhora muito com o desestresse, tanto que melhora muito com massagem, melhora com tirar férias. Aquele pessoal que chega e fala assim, doutora Marta, eu tenho dor de cabeça quase toda semana, mas quando eu tiro férias eu não tenho. Né? Então isso é o corpo dizendo pra gente assim, só falta fazer um gráfico dizendo o seguinte, você está ficando mais tenso do que você deveria. Como a musculatura é toda interligada, tensionou aqui, dor. Então geralmente são dores que melhoram, por exemplo, com relaxante muscular, que melhora com massagem, que melhora com alguma coisa que te relaxa. Você vai de férias, você toma, né, um floral que te relaxa, um chá de erva cidreira, um capim-cidrão, que é a maior delícia, todo mundo tem uma toceira de capim-cidrão em casa, óleos essenciais, lavanda, meditação, melhora muito com yoga, com alongamento, alguma coisa que te alongue, porque o músculo tá assim, você vai alongando, né? São às vezes dor de cabeça que piora depois da musculação, porque você vai tensionando o músculo que tá, você vai fortalecendo o músculo que tá tenso, você piora a situação, tá? Então é um tipo de dor de cabeça só pelo lugar. Então você vê que a gente estava falando, né? As enxaquecas são metade do cérebro, as tensionais são em faixa, como se fosse um capacete te apertando, em pressão, e tem as enxaquecas de DTM. Essa sigla você já ouviu falar, que é DTM, é disfunção temporomandibular. A gente tem aqui, ó, uma articulação que faz a gente mastigar, bocejar, falar, que é uma articulação que sofre muito, porque quando a gente está tenso, a gente prende, tem bruxismo, tem apertamento, e aí vai apertando esse músculo. A dor da DTM, ela dói nessas laterais aqui, ó, né? Ela dói nas têmporas, geralmente aqui, pode descer um pouco para o rosto, para trás da orelha, e é uma dor de cabeça que tem a ver com essa tensão, pode ter a ver com desvio oclusal. O que é isso? Às vezes você vai lá, faz você faz uma restauração de dente, né? E às vezes ficou um pouco mais alto na hora de fazer o ajuste oclusal, não ficou bom, tal, e acaba não ficando, um dente fica mais alto. Ou você perde um dente, ou quebra um dente por algum motivo, ou mesmo no ranger dos dentes, os dentes vão se desigualando. Aí a sua mordida fica desequilibrada, fica desbalanceada. Isso passa a afetar a articulação temporomandibular, que é a ATM. É muito interessante você visitar um dentista para ele poder ver o seu ajuste oclusal, porque isso é uma das origens, né? Mesmo sem problemas oclusais, ou seja, a boca está fechando direitinho, está ocluindo direitinho, um dente está em cima do outro, perfeito, pode ter o apertamento ou o ranger dos dentes, que a gente faz ou no dia a dia, sem perceber, mas principalmente à noite, na hora que a gente vai dormir. E de novo tem que fazer o quê? Relaxar.
Relaxa o pescoço, porque pode doer. Essa dor de cabeça, ela pode atingir pescoço. Às vezes pode parecer que é uma dor de ouvido. Você fala, gente, uma dor de ouvido? A dor é aqui. Pode ter uma dor na face, principalmente nessa parte. E isso às vezes deixa a pessoa irritada, cansada, o que é pior. Se você está irritada, você prende mais a boca ainda. Geralmente anti-inflamatórios e relaxantes musculares resolvem As pessoas falam, eu melhoro com relaxante muscular. Se você melhora com relaxante muscular, essa dor tem a ver com musculatura. Eu não estou dizendo aqui que você tem que tomar relaxante muscular, tá? Eu estou dizendo que esse teste terapêutico é importante. Então quando você vai pensar na coisa, falar, só anti-inflamatório resolve, um analgésico resolve, um relaxante muscular resolve, são 3 origens de dor de cabeça completamente diferentes. Isso é um indício, e o seu médico tem que te perguntar isso. Se ele não perguntar, você conta pra ele. Doutor, eu acho que pensa, né? Hoje em dia eu acho muito bacana, porque com o advento da internet, as pessoas leigas, ou seja, quem não é profissional de saúde, está tendo informação sobre saúde. É isso que exatamente nós estamos fazendo aqui. E isso é bacana, porque você pode se tornar um agente ativo no seu processo de saúde. Você pode chegar na frente do seu médico, da sua médica e trocar uma ideia, dizer, olha, meu dor de cabeça aparece tal, será que não é ATM? Ela melhora com relaxante muscular, qual será que é a origem? Será que não é porque eu estou tensionando ou no pescoço ou eu estou apertando? Então é legal, porque também o médico não tem uma bola de cristal. O bom médico, ele vai saber te ouvir, e o diagnóstico clínico, né? A gente em medicina fala que a clínica é soberana. Então a gente tem que falar saber escutar você, tá? E você tem que saber falar, então quanto mais você souber de você, melhor você se cuida. O que melhora a ATM? Além de ir no dentista, ver o ajuste oclusal, relaxa, criatura. Então, a boca, né? Boceja, sorria, massagem, né? Tem aquela coisa de pegar assim, sentir calor também. E uma coisa muito importante. Cuidado de como você dorme. Tem gente que dorme abraçado no travesseiro, com a boca assim, ou com a mão assim. Não pode forçar essa parte aqui, né? Dormir de bruços, com a boca virada e com o travesseiro que projeta a mandíbula para um lugar ao contrário da maxila, isso pode ser um problema. Então, presta atenção do jeito que você dorme, porque dormir tudo torto, dormir com a mão assim, pode estar criando uma descompensação temporomandibular que causa dor. Né? Bastante coisa para prestar atenção. E aí tem a cefaleia em salvas. Essa é problemática, ela é bem dolorida, geralmente ela dói no olho, no fundo do olho, né? Na região do olho, e ela acompanha também às vezes de lacrimejamento, inchaço, nariz escorre. Isso tem que fazer diagnóstico diferencial com problemas oculares. É bacana ir no oftalmologista para ver se existe, sei lá, um glaucoma, alguma coisa de olho. Muitas vezes não, mas é bacana tirar essa dúvida, né? Muitas vezes na medicina são diagnósticos de exclusão, que a gente chama. Não é uma coisa, não é aquilo, então pode ser outra. Mas é uma dor muito doída, muito sofrida e que aparece em salvas, aparece às vezes de madrugada. Então ela vem dói, 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 dói e muitas vezes ela aparece várias vezes ao dia, né? A origem disso, do ponto de vista da medicina tradicional, também é obscura, né? Mas a gente sabe que tem a ver com o sistema nervoso, tem a ver com o estresse, tem a ver com a reação inflamatória, e isso tem a ver com alimentação. Tudo que é reação inflamatória, a gente tem a ver com alimentação, porque os alimentos são grandes pró-inflamatórios. Alimento ruim, claro, né? Então, os alimentos pró-inflamatórios, açúcar, farinha, embutidos, alimentos químicos e alimentos aos quais você faz reação, como leite, trigo, sei lá o que você faz reação, milho. Tem gente que faz reação a arroz, tem gente que não pode comer arroz. Então, é bacana você saber o que é, tá? Para você. E é uma dor que não é influenciada pela luminosidade. Isso é interessante, diferente da enxaqueca, que a gente falou no começo. A enxaqueca, a pessoa não tolera muito luz. Esse, apesar de doer muito, a luz muitas vezes não atrapalha tanto, tá? E essa região afetada, ela é bem focal. Então, isso são as cefaleias em salvas. Tem as cefaleias, as dores de cabeça, que são secundárias à sinusite. Isso é muito clássico, a maioria da gente já teve, que é aquela dor que corresponde aos seios da face. Seio, em medicina, significa buraco. Então, como a cabeça é muito pesada,
o Criador fez alguns buracos para ela ficar mais leve. Então a gente tem os seios aqui na testa e os seios aqui no rosto. Então, quando você tem uma sinusite, a maioria da dor, ela faz esse caminho aqui, né? Que você tá vendo aqui na figura, uma dor aqui e aqui. Muitas vezes a dor que acompanha a sinusite, ela acompanha de obstrução nasal, então o nariz entope, escorre, tem febre, tem essa sinusite infecciosa, que ela é bem clara, né? Tá com sinusite, tem catarro no nariz e tal. Mas existem aquelas sinusites crônicas, que na maioria das vezes são alérgicas, né? Porque não vai ficar uma bactéria vivendo ali o resto da vida, né? Se você toma um antibiótico, mata a bactéria, não é para ela ficar voltando toda hora. Então a sinusite pode ser infecciosa ou pode ser alérgica. É aquela pessoa que não tolera pólen, não tolera pelo de gato, pó. Agora é muito interessante assim, não dá para colocar a pessoa numa bolha. Então o que a gente tem que fazer? Tratar o alérgico. Então, se você tem essa tendência a ter dor de cabeça com sinusite, por sinusite crônica, por exemplo, seu quarto tem que ser um quarto monástico. Não pode ficar aquele quarto cheio de bicho de pelúcia, tapete, cortina, nada disso. Um quarto sem cortina ou só um blackoutzinho ali, sem tapete, sem muita almofada para não juntar pó. Isso é muito importante. Nada de muito perfume. Então, isso é interessante. E também cuidar dos alimentos que estimulam a sua alergia. Eu vou bater nessa tecla eternamente, porque é isso que eu vejo na clínica todo dia. Uma pessoa é tão mais alérgica quanto mais ela estimula essa alergia dela, entrando em contato com coisas que podem ser alergenos e com comida às quais ela faz a reação, tá? Então, dor de cabeça, sinusite. Uma coisa que funciona muito bem é você lavar com soro fisiológico o seu nariz à noite, porque aí você tira, né? O nariz, ele tem aqueles pelinhos, todo mundo tem. Para que é aquele pelinho? É para grudar ali ácaro, poeira, fungo, para não deixar entrar no seu pulmão. Só que aquilo fica ali te irritando. Se você lava com soro fisiológico, é lavar mesmo, viu, gente? Não é só esprear, não. Pega uma garrafinha de soro fisiológico, lava, joga assim, assou o nariz, faz isso umas 2, 3 vezes à noite, porque você limpa os ácaros, os pólenzinhos que ficam tudo ali. Agora vai entrar a primavera, porque tem um monte de gente com alergia por causa da alergia sazonal, por causa da primavera. Então lavar o nariz com sorinho fisiológico é muito interessante, tá? E parar de comer os alimentos que são conhecidamente alergenos para a maioria das pessoas, que a gente já falou, né? Que é o leite e o trigo. Faz um teste e vê se é o seu caso, que você não possa comer leite nem trigo, tá? Bom, e tem a dor de cabeça secundária à hipertensão. A subida da pressão arterial, pressão alta, né, popularmente conhecida como pressão alta, ela dá dor de cabeça sim. E geralmente é uma dor de cabeça pulsante, que pode ser no topo da cabeça ou na cabeça como um todo, mas a característica bastante que ela tem é de ser pulsante. Às vezes a pessoa não consegue descrever direito que é assim, né? Mas ela pode ser acompanhada de falta de ar, ela pode ser acompanhada de tontura, de labirintite, muito que a gente chama de labirintite é pressão alta. Então todo mundo que tiver dor de cabeça, labirintite, mede a pressão para ver se tá alta, tá? Zumbido no ouvido, porque é muita pressão. Então, dor de cabeça acompanhada de zumbido, de tontura, uma pressão pulsante na cabeça, quase que como um todo, principalmente no topo e atrás, verifique a pressão. Aliás, toda dor de cabeça seria interessante verificar a pressão, ok? E pode ter dor no peito também. Da pressão alta, dor no peito, né? Para baixar a pressão, para dor de cabeça de pressão alta, adianta ficar tomando analgésico, gente? Não, tem que regular a pressão, não é verdade? Então vai no seu médico, vai no cardiologista, vê se é o caso de você tomar um antihipertensivo, né? E tem algumas coisas naturais que baixam a pressão. Então magnésio baixa a pressão, a gente já falou em vídeos anteriores a respeito do magnésio, 200 mg de magnésio ajuda bastante, lembrando que a água de coco tem magnésio, banana tem magnésio, isso ajuda a baixar a sua pressão. Alho e cebola são grandes hipotensores. Chá de alho, ou colocar alho nas coisas, isso é clássico, né? Desde a Grécia, do Egito, o pessoal usava alho para baixar a pressão, já tem nos papiros lá descrito. Então a gente põe alho na comida, principalmente alho cru, na salada, fazer chá de alho quando você tá com a pressão alta. Tiver no pico da pressão, você pode pegar cebola, macetar bem a cebola
e passar debaixo da planta do pé. Isso é para uma COD, tá, gente? Claro que o ideal é você ir no pronto-socorro, falar com o seu médico, tá? Mas se tiver um lugar que você tem que baixar a pressão na hora, pega a cebola, tritura ela bem trituradinha e passa na planta do pé, falando, ai, doutora, isso parece macumbice. Não, são coisas que têm um fundo científico aí, porque realmente, lembra que a gente falou que a pele absorve e as substâncias contidas no alho e na cebola são naturalmente hipotensores, baixam a pressão, tá? Outra coisa que baixa a pressão é tudo que acalma, então chá de camomila, chá de erva cidreira, chá de erva doce, tudo isso também baixa a pressão. Então, o que eu queria dizer para vocês com esse vídeo, com esse nosso bate-papo aqui? Que a dor de cabeça não deve ser ignorada. Muito pelo contrário. Não se acomode com analgésicos. Às vezes fala, eu tenho uma dor de cabeça toda semana. Mas aí eu tomo um analgésico e melhora. Aí eu tomo um anti-inflamatório e melhora. E vou tocando, né? Então você não vai no médico, você não vai procurar saber o que é. E às vezes aquela dor de cabeça ela tá te sinalizando um problema que tá ali pequenininho. E que se for ver naquela hora, dá tempo demais de resolver tudo, tá? Agora, se você for deixando, provavelmente essa bomba pode estourar em outro momento e aí fica um pouco mais complicado. Dor de cabeça não é natural. Não é para ter dor de cabeça. O ideal são pessoas que não têm dor de cabeça. Isso é que é saúde natural. A pessoa não tem dor de cabeça. Tem uma dor de cabeça aqui, acolá, quando tem uma sinusite, tem uma gripe, sei lá. Alguma coisa acontece, está num dia mais tenso. Mas dores de cabeças constantes, semanais, diárias, isso não pode deixar passar. Tem que valorizar, tem que procurar um profissional que te olhe como um todo, um médico, porque isso pode ser, a dor de cabeça ela pode ser desde uma coisa muito simples, como uma desidratação, pouca água da dor de cabeça, tá? Até um tumor de cérebro. Então, vá atrás disso ver. E aí, quando começou, que jeito que começou, já faz tempo que tem, a família tem, quem que tinha, com o que melhora, onde dói, que horas que dói, calor melhora, frio melhora, tudo isso diz da dor de cabeça, né? Porque muitas vezes não vai mostrar, você vai fazer uma tomografia, uma ressonância de cabeça, não vai ter nada ali. Então, é a clínica que vai dizer o que é que você tem. Isso é que vai ajudar o profissional. E outra, a cabeça está num corpo. Então, muitas vezes, ela é um sinal de que alguma coisa errada está acontecendo com o corpo. E dor de cabeça tem muito, muito a ver com alimentação. Queria deixar essa frase para encerrar para você. Então é isso. Espero que você tenha curtido, que você tenha gostado, que você preste atenção nas suas dores de cabeça e ajude o seu médico, profissional de saúde que cuida de você, com várias informações que você vai entender o que é essa dor de cabeça e vai encontrar o caminho da cura, se Deus quiser. Você gostou? Então deixa um joinha aí, inscreve no canal, manda para quem você conhece, conta isso para quem você conhece, ajude outras pessoas a terem saúde com o seu conhecimento. Assim a gente vai fazendo uma corrente do bem. Um beijo e até o próximo vídeo.